No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vai e diga a este povo: Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. É possível experimentar do céu, assim como Isaías e os grandes e pequenos profetas experimentaram? Quando eu escrevi essa música, eu lembrei de um vídeo que sempre ficou na minha mente, que era de uma menina, assim, a mãe, ela acordou com a criança gritando, chorando muito do quarto. Era uma menina de uns 8 ou 10 anos, e ela estava chorando de soluçar. E a mãe começou a gravar, tal, perguntando o que estava acontecendo. E a menina descreveu quase que como se fosse uma visão de João, num sonho. E ela dava tantos detalhes, ela dizia que todos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo, só que não é que uns estavam chorando e outros rindo. Todos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Era uma coisa confusa. Tinha uma multidão diante do trono, tinha um trono menor do que o trono de Deus, e que Jesus estava ali. Então dali ela disse que Jesus pegou ela no colo e que daí ela começou a pentear o cabelo de Jesus, que era muito grande, que o cabelo ele caía sobre o trono, e ela começava a pentear o cabelo. E dito isso, ela dizia muitos detalhes, ela dizia coisas que batiam com a Bíblia, só que, cara, como que uma criança de 8 anos ela vai ter entendido e estudado Apocalipse ao ponto para sonhar com isso, sabe? E é justamente isso que eu quis trazer na música. E o que eu tô querendo dizer agora: é possível a gente experimentar de Deus assim como os antigos experimentaram? De acordo com esse vídeo que eu tô dizendo que eu vi, Deus se mostrou de uma maneira magnífica para uma criança, para uma pessoa que talvez não tivesse a maturidade, a hombridade de talvez dizer eis-me aqui, como Isaías disse. Talvez nem mesmo a autonomia, mas Deus se mostrou para uma criança. Simplesmente, eu diria porque Ele quis. E ela chorava de soluçar assim. Daí, por que você está chorando tanto, filha? Daí ela começa a dizer: porque eu não queria ter voltado. Eu não queria sair de lá. E isso é maravilhoso. E é mais maravilhoso ainda quando a gente olha para um vídeo desse e a gente consegue acreditar.
Hoje em dia, na atualidade, as coisas têm sido muito 880. Esses dias eu escutei um pensamento sobre como que a política de um país ele interfere em como a visão ministerial da religião cristã acontece nesse país. Se você for para a África, em regiões tribais, as lideranças das igrejas também são tribais. Se você for para os Estados Unidos, a igreja lá ela é de um âmbito empresarial, ou seja, a igreja tem marketing, a igreja ela tem CEO, ela tem tudo que diz ao capitalismo daquela região, que é assim como a política e o país é. Se a gente vier para a América do Sul, grande parte da igreja ela vem de uma política ditatorial, ou seja, tem um líder espiritual que ao mesmo tempo parece um partido. E quando eu tenho esse partido, eu não posso nem sequer pensar em compactuar com outro partido, porque isso é traição e se você trair esse partido, você é punido. Diga para mim se não tem alguma semelhança ou não com uma ditadura. Agora, comparado com os outros exemplos que eu dei, como na África, como nos Estados Unidos, talvez o mais errado e o mais distante do que é o reino de Deus, talvez seja a nossa maneira de ver as coisas. E sabe o que isso nos faz pensar? Se alguém chegar para você que você conheceu há 2 semanas e contar que viu Jesus, você acreditaria? Se você ver um vídeo de uma pessoa chorando, soluçando, dizendo que viu Jesus, experimentou do céu mais ou tremendamente como na Bíblia, você tem fé para acreditar? Ou você tem tanto receio, tanto orgulho da sua denominação, que talvez você olhe para uma criança chorando, soluçando, diz que viu Jesus, e você pense, como que ela pode ter visto Jesus, sendo que ela não estudou bastante? Como que ela pode ter experimentado do céu se ela não se dedicou bastante, assim como eu? Como ela pode ter visto Jesus e eu não? Eu quero ter a humildade, eu quero ter a fé e buscar essa fé cada dia mais, de eu escutar um testemunho de uma pessoa que diz que experimentou algo sobrenatural e eu não duvidar. A partir do momento que isso não combate com a palavra, que isso não inventa um novo evangelho, que isso não inventa uma nova revelação, isso não é pecado. Não é pecado Deus se revelar para o seu povo. Não é pecado Deus ter um relacionamento mais íntimo com o seu povo. Não é pecado, não é? E mesmo que essa pessoa for de outra denominação, mesmo que essa pessoa não acredite no que eu acredito, mesmo que essa pessoa não tenha um conhecimento, uma liderança como eu tenho, da denominação que isso me apresenta, eu quero acreditar, porque não é sobre ela, é sobre Deus. E mais, eu quero viver isso também. Por conta da gente ter no nosso país vários partidos políticos disfarçados de igreja, que um supostamente contradiz o outro em detalhes mínimos, nós acabamos nos confundindo e tendo uma falsa ilusão do que é relacionamento com Deus. Porque enquanto umas igrejas pregam totalmente que nós devemos algo para Deus, nós temos algo a fazer com Deus e Deus não pode fazer qualquer coisa por nós, a não ser o que Ele já fez, nós perdemos muita coisa. Nós colocamos Deus numa caixinha pelo qual Ele não pode mais fazer milagres. Nós colocamos Jesus numa caixa, prendemos Ele, pelo qual dizemos Ele não pode mais curar porque Ele já curou, Ele não pode mais salvar porque Ele já salvou. A gente só está aqui fechado dentro de uma igreja esperando Ele voltar. E enquanto isso, na esquina, temos uma igreja que ensina totalmente que Deus faz por nós, Deus cura, Deus liberta, Deus, mas nós não devemos fazer nada a respeito disso. Nós não devemos fazer. Nós não devemos nada a Ele. Nós não devemos um louvor que exalte o nome dEle. Nós não devemos a pregação do Evangelho aos confins da terra. Nós não devemos nada. É só Ele que tem que fazer alguma coisa pela gente. E isso tudo adoece. Essa é a palavra, adoece a pregação do Evangelho no nosso país. Sabe por quê? Porque tem muitas verdades vertentes. Porque tem muitas verdades para cada um escolher. Agora, para uma pessoa que não sabe nada, uma pessoa que não tem conhecimento de nada,
Quantas vezes ele vai cair numa igreja que prega heresias, numa igreja que prega as coisas deturpadas, até ele ter a chance de encontrar uma igreja que prega Cristo. E sabe o pior? O pior não é isso, porque o corpo de Deus ele é complementar. Tem que ter uma igreja pelo qual ela atrai jovens e tem que ter uma igreja pelo qual ela atrai idosos. Ou seja, nem toda igreja vai ter uma bateria pocando na igreja, tremendo todo o teto, e nem toda igreja vai ter um coral de idosos, por exemplo. E isso é o corpo de Cristo, é parte, são órgãos, são diferentes uns dos outros, isso não tem problema. O problema é que a igreja dos adolescentes olha para a igreja do idoso e diz: essa igreja é ultrapassada, essa igreja não serve. E a igreja dos idosos diz: a igreja dos jovens é herética, a bateria é do diabo e não se deve pisar numa igreja dessa. Enquanto em países como os Estados Unidos, nós temos igrejas que elas se complementam entre si nas suas diferenças. Se existe uma igreja lá que é totalmente focada por evangelismo e outra que é focada por ficar na igreja orando, esperando a volta de Jesus, uma ora pela outra. A que fica orando, ora pelos evangelistas. E elas se complementam entre si. Isso é reino dos céus, isso é reino de Deus. E será que você tem, primeiro, vontade de experimentar Deus e fé que você pode experimentar de Deus e que Deus quer se apresentar para você de maneira sobrenatural, de maneira que você jamais se esqueça, simplesmente porque Ele gosta de se apresentar para os seus fiéis e as pessoas que amam a Deus gostam de experimentar mais de Deus? Segundo, humildade. Humildade para entender que não é só dentro da sua igreja que há salvação, para entender que não é só dentro da sua igreja que experimentam Deus como você experimenta, em que em qualquer outro lugar não tem isso. Humildade para entender que você não é superior por conta de uma placa, nem mesmo por conta de um estudo, nem mesmo por conta de uma faculdade, nem mesmo por conta de nada. Porque Deus é o Deus que se revela a crianças. Porque Deus é o Deus que se revela a pecadores, que se assenta na mesa dos pecadores. E se isso te incomoda, é bem provável que você seja um fariseu.